Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 22 de abril. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Evil pergunta a Daniel se seu pai mudando poderá evitar o castigo. Daniel diz que Deus prefere o arrependimento, mas a escolha é de cada um. Mesaque pergunta se ele se tornará um animal se ignorar o aviso e Daniel confirma. Abednego teme que o rei não leve a sério. Daniel diz que Evil deve estar pronto para assumir o trono. Sadraque lembra que o castigo durará 7 anos. Daniel cita Jeremias que já profetizou a queda da Babilônia. Abednego lê uma carta com uma dura profecia. Evil teme o fim da cidade. Daniel diz que profecias podem demorar, mas o arrependimento pode evitar o pior. Joana espera que Daniel convença o rei, e Rebeca diz que isso permitirá continuar em suas ações. Ilana comenta que Gadize parecia triste, e Dana confirma, dizendo que Matias chegou tarde. Ilana quer que Ravina converse com ele, acha seu comportamento estranho. Rebeca acha que ele precisa ser mais responsável no casamento. Ilana pergunta sobre Urzabum, e Rebeca diz que ele foi à casa da lua, ainda com esperança de notícias da mãe. Joana comenta que deve ser doloroso não saber nada. Malca chega dizendo que foi ver o trabalho com as viúvas, mas achou parado. Joana diz que era seu desejo, mas a Babilônia quer se livrar dos pobres. Dana conta que soldados levaram mulheres e crianças. Malca se assusta e pergunta se desistiram. Joana garante que jamais. Tamir se revolta com a traição de Zelfa. Samir diz que estão sem serafins. Zaque lembra que sobrou um, mas o estoque foi perdido. Ele se oferece para ajudar a repor, dizendo que conhece fornecedores. Apesar da desconfiança, ele reafirma, são irmãos, e vai resolver isso agora. Lior pede descanso a Zabaia, que manda ele terminar de arrumar. Larsa manda ele obedecer. Falam que a noite foi movimentada com apostas altas e boa venda de cerveja. Zabaia diz que ao fornecer ao palácio, Larsa também ganhará. Larsa não entende como ele virou fornecedor. Zabaia responde que a sacerdotisa aprovou sua cerveja e ele prometeu parte das vendas como oferta. Larsa entende. Depois ele provoca Lior, que responde que prefere isso a trabalhar na lama. Zabaia manda ele comer os restos de Larsa. Urzabum chega e pergunta por sua mãe. Zabaia debocha. Lior pergunta quem ela é. Urzabum responde, Shag Shag, que faz adivinhações. Lior diz que se tiver notícia dela vai avisar. Ravina pergunta a Matias por que chegou tarde. Matias explica que estava na casa de um cliente e perdeu a noção do tempo. Ele menciona que estavam falando sobre Nebuzaradã ter expulsado viúvas e filhos. Fassur discorda, dizendo que não é certo ajudar com dinheiro. Zadok lembra que é dever de todos ajudar os necessitados. Ravina diz que essa é a lei, enquanto Fassur diz que pensa apenas no seu povo. Zadok aconselha Fassur a aproveitar os 7 anos de servidão e refletir sobre os erros cometidos. Urzabum vê meninos suspeitos. Lior acha que vão roubar. Eles correm para impedir. Urzabum propõe ajudá-los a mudar de vida. Os meninos perguntam como. Ele diz, venham e verão. Lior comenta que eles são corajosos. Zaque chega à casa de Joana e se surpreende com Malca. Mesaque diz que Evil ficou abalado. Abednego se arrepende de ter mencionado a profecia. Daniel afirma que o príncipe tinha o direito de saber e que não deviam esconder nada. Sadraque reforça que ele precisa ser forte e assumir o trono. Lia chega com as esposas preocupadas. Dalila pergunta sobre o sonho do rei, e Daniel confirma, explicando o que aconteceu. Mesaque diz que ele interpretou como da outra vez. Abednego afirma que foi um alerta de Deus. Naomi pergunta o que ocorre se o rei não mudar. Daniel diz que viverá como animal por 7 anos. As mulheres se entreolham, preocupadas. Rabissares pede calma ao irmão, mas Nebuzaradã se irrita com a influência dos hebreus sobre o rei. Beroso chama o governador e seus amigos de pragas, e Nebuzaradã acusa Daniel de distorcer o sonho para benefício próprio. Beroso duvida da profecia, mas Rabissares lembra que tudo o que Deus anuncia se cumpre. Nebuzaradã questiona de que lado o irmão está, e Rabissares responde que está ao lado da razão. Ele diz que Daniel e os 3 já mostraram que tem proteção divina. Beroso acaba concordando. Nebuzaradã teme que os hebreus tomem poder, mas Beroso diz que é preciso cautela, pois o rei está instável. Se a profecia se cumprir, Evil assumirá o trono, o que Nebuzaradã rejeita veementemente, dizendo que os deuses jamais aceitarão essa tragédia. Beroso questiona se Nebuzaradã vai ignorar as leis e a hierarquia. Nebuzaradã responde que o assunto é grave, pois envolve o favorito do rei e um possível surto. Diz que os deuses jamais deixariam isso acontecer.
Nitocris entrega o que Samu pediu e pergunta se pode confiar em Darice, chamando-a de incompetente. Samu pergunta se ela garante que as coisas são mesmo de Shamiran e Nitocris confirma. Nitocris diz que enganou Shamiran com facilidade, trocando as caixas sem ser notada, e até se divertiu com isso. Samu diz que agora ela pode ir, pois o plano está funcionando, a inimiga será atingida. Darice pergunta o que tem na maquiagem, e Samu responde que não é mortal, apenas enfraquece a vítima. Darice, nervosa, pede um pouco da erva da alegria, mas Samu diz que só depois que terminar o trabalho. Raquel diz que seria feliz numa cidade menor e que ainda estão pensando nisso. Shamiran quer falar com a rainha, mas só poderá ir até o parto. Raquel a acalma, dizendo que tudo vai se ajeitar com o bebê. Shamiran concorda, diz que não pode se deixar dominar pelo medo, mas ao se olhar no espelho, diz que está abatida. Ela diz que a cunhada apareceu para estragar o dia, e Raquel se oferece para maquiar e animá-la. Matias conta a Absalom e Nicolau que o sacerdote lhe emprestou dinheiro. Absalom fica surpreso e pergunta se ele pegou lingotes emprestados. Matias confirma que o sacerdote ofereceu e já pagou tudo. Nicolau pergunta se ele conseguiu lucrar. Matias diz que sim, recuperou o que perdeu e ainda ganhou mais. Absalom questiona se é uma boa ideia voltar lá, mas Nicolau destaca que sem o sacerdote, Matias teria ficado com dívidas. Matias acredita que foi sorte, mas Nicolau aconselha ele a guardar os lingotes. Absalom sugere que se Matias acredita na sorte, deve aproveitar. Matias concorda. Helga está inquieta. Zelfa reclama que ninguém entendeu suas ações e que agora não saberão como assar o pato. Ela fez tudo pensando no bem da família, não quer os filhos delas crescendo na idolatria. Samira e Thalita se questionam sobre isso. Zelfa decide sair para compras e convida Helga. Helga diz que está angustiada sem saber o motivo. Helga diz que vai cuidar das iguaizinhas. Zelfa avisa que elas estão na cozinha e podem estragar o pato. Alguém bate na porta. Helga pensa que é Fassur, mas é Isaac. Logo em seguida Fassur também chega e observa a cena. Belsazar pergunta se o avô Nabucodonosor vai virar um animal. Nitocris responde que são apenas mentiras para desestabilizá-lo. Belsazar diz que se for verdade, ele será tratado como um animal de estimação. Nitocris pede respeito ao pai e afirma que ele não se impressiona com essas intrigas. Nabonido lembra o que aconteceu na fornalha, e Nitocris responde que enquanto o Deus dos Hebreus livrou aqueles homens do fogo, a situação de Nabucodonosor é bem diferente. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!